Olá, meus glamurosos, tudo bom com vocês? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o look que eu escolhi para entrevistar o meu convidado. Gente, a tendência do veludo, tô com uma Pantacourt, que é a revisão, né, a nova versão da pantalona. Peguei uma verde, esse verde aqui bem fechado, às vezes na foto ele parece preto, mas é verde, tá? Ela é de veludo. Dizem que baixinha não pode usar Pantacourt, dizem que gordinha não pode usar Pantacourt, mas eu sou dessas. Então, tô aqui, Pantacourtzinha verde, veludinho, é um tecido super gostoso, não aperta nada, não marca. E aí eu aproveitei, ó, o escarpãozinho, também no mesmo tom da Pantacourt, verde, um verdezinho assim musgo, né, fechado. Eu adoro, que ele é super confortável. E aí, obviamente, eu tinha que jogar um glamour, um brilho, né? Então, tá, gente, paetê tá super em alta, você pode abusar. Eu sempre digo que a gente não deve jogar nossas roupas de paetê fora, porque na próxima estação pode ser que ele venha revisitar você. Então, essa blusa aqui, ela tem muito tempo, eu não usava, porque, tá fora e tal, é prata, não sei o que. Gente, prata é a grande sacada agora desse inverno. Então, eu pus aqui o veludo, né, que é já um tecido que puxa um certo glamour, dá uma certa encorpada. E coloquei o paetezinho prata, lembrando que ele tem aqui uma transparência, eu tô de microfone aqui, estão vendo? Tem uma transparênciazinha, não posso mostrar tudo, mas ele trabalha um pouco do que tá em alta, que é a transparência e o paetê. Aí, óbvio, a tendência das chokers, eu resolvi seguir, fazer tudo assim, mesmo tom, mesma cor, coloquei uma choker também de brilho, assim, prateado para compor, né? E é isso, o look de hoje é esse. Você que é curvilínea, você que é baixinha, eu tenho 1,60 m, né? Não tenha medo não, abusa, eu tô usando. Se encurtar a silhueta, vai assim mesmo e tá tudo certo, beleza? Presta atenção que a gente tem vídeo novo, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário depois que você assistir a ele, tá bom? Tchau, tchau. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Redação com Glamour. Gente, vocês estão vendo que eu não estou sozinha, né? Esse aqui é o Anderson Marques, coach palestrante. Eu convidei ele para tomar um café da manhã comigo, pra gente ter uma conversa que vai muito interessar a todos vocês. A gente vai falar sobre ansiedade, pré e pós-vestibular. Quem aí não tá ansioso, né? Vamos falar a verdade. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, obrigado. Eu estou dando uma de Ana Maria Braga hoje, gente. Acorda, menina, acorda, menino! Estou me achando, só faltou meu louro José aqui, mas da próxima vez eu arranjo um. Então, Anderson, eu tenho observado nesse momento pós-resultado de Enem, pós-divulgação do Enem, que muitos alunos caem numa bad. Eles caem numa depressão profunda que pra gente tirar ele, às vezes chega março. Então, assim, eu percebo que muitos vêm desde o período de mais ou menos junho pra frente com ansiedade. Isso é notório. Mas como é que o aluno, por exemplo, pode fazer para ele mesmo identificar que ele está ansioso? Ele tem que prestar atenção nos sintomas, né? Então, por exemplo, se você não consegue mais se concentrar para estudar, você fica pensando toda hora na prova, né? Porque vamos lá, o que é ansiedade? É o medo do futuro, o medo do que vai acontecer. E aí, a minha cabeça, os meus pensamentos, o meu tempo está direto lá no futuro, naquilo que vai acontecer, como é que vai ser e tal. E aí, eu perco o meu foco no presente. Eu não faço mais o que eu tenho que fazer, eu não ajo no estudo, eu não faço o que eu tenho que fazer hoje. Paralisa. Paralisa total, bloqueia. Mas aí, assim, ele tem como identificar isso, assim, como patologia? Isso. Tipo, tô ficando doente, isso não tá, essa ansiedade já não tá mais normal. Na hora que você não consegue mais dormir porque tá pensando em vestibular. Sai, desgraça! Eu quero dormir! Eu fiz vestibular, caralho, tô cansado, isso não é mais desgraça! O cabelo tá caindo. Ixi, você cai cabelo. cai cabelo, começa a somatizar, você do nada tem um piriri, né? Então é hora de você Sudorese, sudorese, mãos suadas, né? A tem mão menino que fica só anda suando. suado, gente, tem aluno que só anda suado, pelo amor de Deus. Eu já fico pensando, eu sei que eu moro numa cidade muito quente, aqui São Luís é quente, não tanto quanto Teresina.
E por falar em calor, o do Piauí é famoso. Por lá, a temperatura na capital teresina chega facilmente aos 40 graus. Mas aqui é quente também. Mas, gente, tem aluno que só vive suado, a mão suada, o pescoço suado, a roupa o tempo todo molhada, mesmo no ar-condicionado, às vezes, né? E cai cabelo. Cai cabelo. Cai cabelo. Eu fui vítima disso também na minha época de vestibular. Tu perdeu o cabelo? Perdi cabelo. Perdi cabelo. Mesmo? Perdi cabelo. Dizem que a gente tem 100 fios pra perder por dia, né? Então mais de 100. Eu tava perdendo uns 300 no mínimo, tranquilamente. Tá, agora uma outra coisa. Esse aluno, quando ele identifica, eu acho que isso é um processo de exige um processo de autoconhecimento muito grande. Tipo, assumir, eu tô com ansiedade patológica, já não tá mais aquela ansiedade normal que eu deveria ter. Qual é a primeira coisa que tu achas que o aluno tem que fazer quando ele consegue perceber que ele tá assim? Aí entra um conceito que a gente no coach integral sistêmico tem, que é o conceito de inteligência foco temporal. Então vamos lá, eu tenho aqui a linha do tempo, certo? Eu tenho aqui passado, presente e futuro. Com o passado eu me conecto com ele como? Com as lembranças, que podem ser lembranças positivas ou lembranças ruins. Com o futuro eu me conecto através da minha visão, daquilo que eu imagino que vai ser o futuro. Que pode ser uma visão positiva ou uma visão negativa. Sim. E com o presente eu me conecto com a ação, que pode ser uma ação produtiva ou improdutiva. O que acontece quando a pessoa está com um quadro já de doença, né, com ansiedade? Ela está 60% do tempo dela pensando no futuro. Ou seja, ela está focando tanto no futuro e aí ela só está uns 20% no passado e ainda se lembrando de coisas ruins. No passado eu me conecto com lembrança e é uma lembrança ruim, daquilo que deu errado. Isso já dá motivo. Ela se lembra de uma reprovação, ela se lembra de um simulado que ela não foi bem. Isso já dá motivo para ela se preocupar com o futuro e ter uma visão negativa com o futuro dela. E ela fica só 10% no presente. E aí ela está agindo muito pouco, ela já não estuda como tem que estudar, ela já não faz o que tem que ser feito hoje. O passado paralisa ela. Paralisa. Agora deixa eu te falar, isso às vezes pode ser confundido com fazer planos. Sim. Eu percebo muita gente que fala assim, eu penso muito no futuro, isso aí é pro futuro, isso aqui pensando... Assim, quem tem a mania de planejar muito, eu sou uma planejadora, né, inveterada. Então, quem tem a mania de planejar muito... Pode chegar a confundir isso, pode, né? Pode. O que tem que ser qual que é o grande lance? É você ter uma consciência de um equilíbrio. Qual que seria a métrica do sucesso nessa linha do tempo? É você ter 30% do teu foco no futuro, porque você tem que planejar. Você está indo para amanhã, então você tem que ter meta, você tem que ter uma visão positiva do teu futuro, do curso que você quer fazer, da tua aprovação e tal. A outra parte é você estar 60% conectado com o teu presente. Porque aqui que eu amo, aqui que eu beijo, aqui que eu abraço, é aqui que eu estudo. A parte do beijo é boa, viu, gente? É aqui. Então você não precisa se preocupar com o futuro. Você tem que se preocupar em fazer o que você tem que fazer hoje. Se você fizer o que tem que ser feito hoje, que é estudar, que é estar lá no contexto, certamente, lendo seu e-book, baixando seu e-book lá, você não precisa se preocupar com a aprovação, porque ela vai vir. Ela vai vir. E 10% só no passado, porque o passado me serve só de quê? De referência. Não, eu vejo, gente, a gente brinca, mas isso é uma coisa muito séria. Eu vejo aluno que tá preso no passado, da época que ele sofria bullying porque era gordo, na quarta série, entendeu? Demais. E aí ele tá no ensino médio, aquilo tudo volta. Eu fico, gente, como assim voltou? Né? Eu acho que a ansiedade dispara esses gatilhos, dispara. Então, né? E aí a gente tem outro lado da moeda, que é a depressão. O que é a depressão? É quando eu estou 80% do meu tempo pensando no que me aconteceu no passado. E aí eu fico lembrando do bullying, o outro contraponto, né? Eu lembro do bullying, eu lembro da reprovação, eu lembro do que aconteceu de ruim e eu começo a me entristecer. Aí 80% no passado, 10% só no presente, então eu já não faço mais nada, eu quero dormir. Já não rende. Eu quero passar o tempo todo dormindo, sem fazer nada, e 10% no futuro, e essa visão ainda é uma visão negativa. Eu já acho que vai acontecer tudo de novo comigo. Então você tem que ter, a primeira coisa que uma pessoa que está com ansiedade ou com quadro de depressão tem que fazer é tirar esse foco demasiado ou no futuro e no passado e trazer para o presente. O que é que eu tenho que fazer hoje? E ter uma visão clara do teu futuro, tem que ser positivo. Isso que eu queria perguntar. Identifiquei que estou com isso, estou assim. Identifiquei que estou depressivo, estou demais no passado ou estou ansioso demais no futuro. Eu tenho como bloquear isso? Tem. Bloquear, assim, tipo... quem manda nessa bodega aqui sou eu. Sou eu. É um treino, você tá viciado em ficar pensando demais no futuro ou demais no passado e você tem que treinar a tua mente. A primeira coisa que eu recomendo que você faça é
faça um mural onde você coloca lá a foto daquilo que você quer para a tua vida. Ai, Parece gente. simples e tudo, Muito mas gostoso. isso é. Se você for pesquisar na internet, tem um cientista chamado Viktor Frankl, que ele fala da importância de você ter uma visão clara e positiva do teu futuro. Sim. Teve uma pesquisa na Universidade de Yale e 95% das pessoas que se formaram na turma de administração naquela época tiveram um nível de 0 a 10 de sucesso 5. O restante teve um nível 10, 11 de sucesso, porque essas pessoas, desde a faculdade, elas sabiam exatamente o que elas iam fazer depois. Então você precisa ter uma visão clara e positiva do teu futuro. O curso que você quer, a faculdade que você quer, porque quando você tem certeza de onde você está indo, você não precisa se preocupar. Anderson, eu faço isso na prática. Agora que tu tá falando, assim, eu tô identificando. Mas sabe como é meu moral? Ó. No iPhone. Print, gente! Sai tirando print de tudo. Gente, eu tiro print de tudo. Por exemplo, eu quero planejar uma viagem. Eu sou assim. Aí eu começo com... Todo mundo que é normal começa comprando a passagem, pegando hospedagem. Sabe como é que eu começo? Tirando print dos lugares turísticos desse local. Eu tiro, tipo, eu tenho várias pastas. O meu mural é no meu celular, literalmente. Então eu tenho várias pastas em que eu tenho prints. Então eu vou viajar pra Tailândia. Eu vou pro Google Imagens, eu começo a printar. Tailândia. A Tailândia tem que entrar em mim. Tem que começar a fazer efeito na minha vida. Eu já tô me sentindo uma tailandesa. Se duvidar, eu começo até a me vestir igual uma tailandesa. Aí, Tailândia. Quando aquilo tá, assim, muito real, tô acreditando que eu vou pra Tailândia, aí eu começo atrás da passagem e tal. Então, assim, esse mural pode ser feito com print. Pode ser feito com print, é o mural moderno. O mural moderno. O celular é nossa extensão, né, não? É a extensão do corpo da gente agora, né? Mas assim, olha só, vocês estão tendo a oportunidade de ver uma pessoa que faz isso na prática. Vocês conhecem a Lorena, vocês sabem do sucesso que ela tem. Então, pessoas de sucesso, empiricamente, elas fazem isso. E o que eu faço com o coach integral sistêmico, nos atendimentos, é ensinar esse caminho mais técnico para que você também possa ter o mesmo resultado. E, gente, dá certo, o mural acontece. O mural se torna realidade. Se torna. Não, não tenho dúvida de que esse mural acontece, porque tudo que eu printo, às vezes por exemplo, eu quero comprar alguma coisa, vou te dar um exemplo, vou fazer um investimento. Eu começo a printar aquilo, né? Aí passa, às vezes eu não apago o print. Gente, quando eu já tenho aquela coisa, depois eu limpando o celular, eu vejo, caraca, olha os prints do negócio, eu consegui. É desse jeito. Então eu acho fantástico essa questão do mural, eu acho fantástico. E aí como é que você usa o mural, né? Fazendo um processo bem semelhante ao que a Lorena faz empiricamente hoje, porque não é só você estar lá, a foto, você quer ser aprovado em medicina, em arquitetura e tá lá a tua foto na faculdade. É você pegar aquela foto e você começar a viver, que é o que a Lorena faz empiricamente. Vivenciar, cara. Então aqui, ó, eu já tô aqui na faculdade, se é uma faculdade pública, uma faculdade particular, a faculdade dos teus sonhos, e você começa a se ver lá, estudando, fazendo, realizando na tua profissão. Eu acho que se eu fosse hoje vestibulanda, eu já me metia nos grupos, já ia atrás do grupo de WhatsApp da faculdade. E aí, galera, WhatsApp? Eu acho que eu seria dessas, entendeu? Tipo, eu vou entrar nisso aí, então eu já quero entrar, eu já me coloco no lugar, entendeu? Então, gente, dica fantástica, comecem a realizar um mural, planejando sem ansiedade essas coisas, porque acho que tudo aquilo que a gente se vê fazendo, a gente vai fazer. É incrível o poder de acreditar, né? Você tem que ter uma referência interna. Vocês viram o que ela falou? A Tailândia tem que entrar em mim. Quando a mente tem uma referência interna do teu objetivo, aquilo acontece do lado de fora. Pode ter certeza disso. Faça o teste, né? Não custa nada. Outra coisa, é interessante a gente vê que hoje há uma dificuldade na família. O aluno é uma peça daquele conjunto e, às vezes, a família não acompanha esse momento. Tem muita família que acompanha, que vive junto, aquela aprovação. Pô, bacana, o cara... Eu já recebi pais lá no contexto que o pai estava mais feliz do que o menino que foi aprovado, entendeu? O pai estava assim, ele fica, parece que foi ele que foi aprovado, a mãe fica com um sorriso que não dá. Mas quando o aluno não tem essa família, porque a realidade das famílias brasileiras não é o conto de fadas. A realidade é que o pai, às vezes, está pagando caro por aquela preparação, ele trata aquele filho como se isso não fosse mais do que a obrigação dele. Como que a família pode ajudar? Assim, por exemplo, o pai e a mãe, ou quem cria essa pessoa, um avô, uma avó, um tio, a pessoa que é o responsável por
pré-vestibulando? Como que eles podem ajudar? Uma coisa que os pais têm que tomar cuidado é não colocar um peso a mais nesse processo, que é assim, muitas vezes os pais acham assim, se ele for aprovado, então eu também fui aprovado como pai, porque a minha educação deu certo. Interessantíssimo. E isso não pode acontecer jamais. Porque o pai se frustra até mais do que ele. É como se ele tivesse assim, se ele não for aprovado, eu não dei certo sou um como pai, eu fracasso. sou um fracasso, minha educação foi um fracasso. Então isso não pode acontecer jamais. Não coloque esse peso a mais, a caminhada já é árdua, não coloque esse peso a mais no seu filho. E, assim, os professores também são peça-chave nisso. Eu sou professora, eu vivencio isso, eu não tenho nenhuma formação em psicologia, mas eu digo que eu já atuo behind the scenes, por trás das câmeras, eu atuo um pouco. Porque, às vezes, o aluno, você é mais velho do que o aluno, você tem mais vivência do que o aluno. Você, às vezes, já passou... Eu já passei por muita coisa, eu fiz 3 vestibulares, eu mudei de curso quando eu estava para me formar. Então, assim, eu tenho um histórico também de indecisão nesse momento da vida. Então, alguns alunos eu consigo ajudar contando a minha história, tentando... Mas, assim, o professor, porque o professor não é família, né? A família que realmente deve regular. Mas o professor pode também interferir nesse processo? Ele pode dar todo o estímulo que o aluno precisar, de encorajamento e tudo, para que ele possa, naquele momento, chamar o aluno para ação. Chamar o aluno para ele se preocupar com o que tem que ser feito hoje, no dia, o que ele pode fazer hoje. E nisso, a ansiedade já vai diminuindo drasticamente, porque ele vai começar a trazer ele para o presente. Porque tem professor que põe mais pilha. Tem isso também. Aí é um outro ponto, que é o estresse. O que é o estresse? É quando eu estou 80% no presente. E aí eu faço, estudo, e aí eu não tenho mais tempo para a família, não tenho tempo mais para nada, é só isso, 80% do meu tempo conectado com o presente, e eu fico com a pilha, e eu fico estressado. O estresse é bom até um certo nível. Quando você vai para a academia, você estressa o músculo, por isso que tem hipertrofia, por isso que o músculo aumenta, mas até um certo ponto. O estresse ele tem 3 fases, a fase que começa, a fase que a gente chama de fase de resistência, que é aquela que já força o músculo um pouquinho, e a fase da exaustão, que é quando o músculo não rende. Então, é a mesma coisa com os estudos. Quando você perceber que você está na fase da exaustão, que não está mais rendendo, para e vai fazer outra coisa, vai ver tua família, vai estar com os teus amigos, para respirar. Eu acho essas paradas estratégicas, não é? Tem gente que fala assim, vai vir aí o carnaval, gente, vai vir, são 3 dias. É óbvio que você ainda não está com esse estresse agudo, porque você começou a caminhada agora, tem um mês e pouco. Mas essas paradas, tu acha saudável, essas paradas de feriados, a Páscoa, quinta e sexta, parar não no sentido de, não vou fazer nada, mas reservar um tempinho para sair da rotina naquele feriado, naquele dia sagrado, por exemplo. Tu achas que isso pode potencializar o rendimento do aluno? Pode sim. A gente tem que entender que a nossa vida é um todo, né? Você tem uma coisa muito importante esse ano, que é o vestibular, o teu pilar intelectual e tudo, mas você não pode abandonar as outras áreas da tua vida. Você continua tendo que ser um bom filho, ser uma pessoa que atua no teu meio social. E o feriado, esses momentos de parada, podem ser peças-chave para que você cuide desses outros pilares da tua vida no momento que você está focando mais em um pilar, que é um pilar intelectual. Até porque você vai precisar desse pilar o resto da vida. Eu costumo dizer, não é porque você vai ser médico que você não vai namorar, que você não vai ver um jogo de futebol, que você não vai malhar. Eu acho que a rotina do vestibulando ela é muito utópica. É uma rotina assim de conto de fadas, tipo, eu só estudo. Ninguém só trabalha, ninguém só estuda. A gente tem outras coisas para fazer na vida. Agora, a questão é a organização de tempo. Né? Você tem que ter rotina de excelência. Ou seja, você tem que ser feliz de segunda a sexta. Você tem que estudar de segunda a sexta. Tem gente que não estuda a semana inteira e quer estudar tudo no final de semana. Você tem que ser um filho de segunda a sexta. Você tem que ter um momento com a tua família. E aí a pessoa passa a semana inteira, às vezes, sem dar atenção para a família e quer ser filho de final de semana. Ou então a pessoa não treina, não tem aquele momento de se exercitar, que exercício é muito bom. Muito bom. Muito bom, você tem que ter esse momento. E aí quer jogar futebol no final de semana. Não dá certo. A tua vida não acontece no final de semana. A tua vida acontece de segunda a sexta. E sábado e domingo é o quê? É plus, é o a mais. Mas você tem que ser feliz de segunda a sexta. Tem que ter uma rotina de excelência. E quando você estabelece isso, você está se conectando com o teu presente. E aí a ansiedade já diminui. Então, gente, agora a gente vai tomar um cafezinho, tá? A gente vai terminar nossa conversa aqui, mas fica ligado, porque a gente vai fazer mais vídeos sobre isso. No vídeo que vem, a gente vai falar um pouco sobre a ansiedade pós-vestibular, como lidar com fracasso, porque a gente sabe que a ansiedade antes de fazer a prova, ela é normal, é natural. Mas quando a gente não atinge o objetivo que a gente traçou, quando o nosso mural ainda não aconteceu,
Como é que a gente faz para conviver com isso? Porque às vezes eu vejo muita gente não só deprimida antes, como depois do resultado que não foi tão positivo. Bate a né? bad. Então a gente agora vai aqui tomar um cafezinho, né? É isso aí. E na semana que vem, gente, a gente vai trazer um novo vídeo sobre essa ansiedade aí pós-vestibular. Fica com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, gente.